no último mandato. Aí seria uma maneira de equilibrar a coisa, de poder apoiar, seria o Lula lançar, no lugar dele, o Alckmin para presidente, apoiando ele no Nordeste, e o Alckmin, como tem o mesmo gosto da Faria Lima por ele do sistema pelo Alckmin, racharia a Faria Lima. E a eleição se equilibraria, porque racha com o Tarcísio em São Paulo, entendeu? E o Lula traz o Nordeste para o Alckmin. E a vice seria a Simone Tebet ou o próprio Haddad, alguma coisa assim que estavam construindo. É isso que eu vi a semana passada em São Paulo. Se vocês quiserem ver o cenário político que se conversa hoje, até hoje, é esse. O que vai acontecer, a gente sabe que política, como dizia o político é o seguinte, você olha para o céu, a nuvem está de um jeito, você olha de novo, está de outra. Então a gente não pode afirmar. Mas até o dia 23, voz corrente é o que eu estou falando para vocês hoje, em todas as frentes, em todos os partidos, em todas as pessoas caciques que eu converso de partido, é isso que está no cenário. Agora, tem muita coisa para correr aí debaixo dessa ponte, e isso tudo só vai se resolver de que dia, que a gente vai saber o cenário exato. Dia 6 de abril. É o dia de desincompatibilização de governadores, de quem for, de ministros, de quem for concorrer, ele vai ter que se desincompatibilizar dia 6 de abril. É o último dia. Se o Tarcísio deixou, ainda com o Flávio Bolsonaro, se o Tarcísio deixar o governo de São Paulo no dia 6, ele é o candidato. Entendeu? Se o Zema deixar, ele vai ser candidato por outro jeito. Se o Caiado deixar, vai ser. Se o outro deixar, quem deixar nesse dia 6 é que tem pretensão de se candidatar a alguma coisa. Então, só vai clarear dia 6 de abril para frente. Eu concordo contigo que 23 de dezembro, a posição de hoje, que ainda tem muita coisa, mas uma coisa a gente pode afirmar com certeza, que é o fato de que o sistema vai todo para derrubar o Lula. Eu acho que isso é evidente, né? Vão usar tudo. E quem está por trás é o sistema, que continua sustentando isso com as informações que tem, com tudo, com o trânsito que tem, é o time da Lava Jato, que tem tudo, e quem vai ajudá-los são os Estados Unidos. Hoje, o secretário do Trump anunciou aí agora que veja bem, quem insistir em querer taxar e fazer alguma coisa com as big techs no país, se conseguir, vão enfrentar as sanções piores que vem possível. Isso é um recado aqui para nós já. Entendeu? Isso é um recado para a gente. O Lula bate... Travou, Tony. E já vem a pancada na hora. Entendeu? Então, a gente tem que tá de olho, porque acabou o cara de falar, vi agora na CNN. Ele já falou. O país que fizer isso vai ter os Estados Unidos contra ele. E daí? Né? Como que nós vamos nos posicionar em cima disso? Vamos ter que se dobrar tudo ao que o Trump quer? Né? O que ele quer, nós vamos ser obrigados a fazer? A gente já sabe que vai ser uma batalha duríssima. Com certeza. 22 horas e 33 minutos, Pedro Zambarda, como é que a gente está? Temos superchats, temos as mensagens. Vocês estão me ouvindo? Estamos? Eu estou te ouvindo. Você está me ouvindo, Tony? Eu não estou ouvindo vocês. Entre e sai. Por quê? Peraí, deixa eu avisar aqui no chat privado. Entra e sai. Eu tô aqui, fiquei sem som, fiquei muito... Eu vou tirar o Tony Garcia, gente. Ele vai voltar em instantes, peraí. Peraí, que acho que ele já vai voltar. Vou avisar ele aqui, ó. Garcia. Volta no mesmo link. Ô, gente, 2.000 pessoas. Volta no mesmo link. 2.000 pessoas, vamos lá fechar essa meta, gente. Todo mundo mandando 10. Uma conversa importantíssima dessa, né, Viário? Olha a entrevista que a gente traz para vocês aí nessa noite difícil aqui. Vamos trazer aqui, ó. Muita gente falando pro Tony ficar, tá, Viário? Mas aí tem que mandar os superchats e fechar a meta, né? Com certeza. Senão a gente vai ter que... Tá nos ouvindo agora?
Agora eu já estou prático aqui, eu só desligo, entro de volta, volta tudo, entendeu? Volta tudo, exatamente. Como é que estamos, Pedro? Vamos lá, gente. Tá faltando ainda cerca de 200, ainda falta bastante. Thelma Barros mandou a boa notícia que estamos aqui no DCM juntos, exatamente. E para manter esse espaço, não esqueçam de financiar. Maria Tereza Seco, obrigado pela ajuda. Agradecer ao Augusto, que está conosco também. E o Araújo, obrigado pela sua presença. Cláudio Renato, nem o universo conspira tão bem. Vovô do Henrique, obrigado pelo presente. Lavin Lula, Tony Garcia, só no DCM, gratidão. Agora, Viário, tá parado, cara. 219, vamos fechar aqui. Não sei se você tem mais pergunta pro Tony. Vamos lá. Vamos lá. Tony, eu quero... Porque tu é um cara que fala bem e fala sobre tudo que envolve a questão política. Então eu quero fechar essa nossa conversa com algo que foge de Lava Jato, que foge de conjuntura política específica, mas sobre algo que tem sido a dificuldade do governo Lula ao longo de todo o mandato e que hoje criou mais um capítulo. Estou falando do diálogo do presidente Lula com o segmento evangélico e o fato de que Flávio, embora seja só batizado como evangélico, mas nunca foi um evangélico frequentador, agora começou a ser mais evangélico do que nunca. Ontem teve um evento com Magno Malta para fazer uma espécie de pré-campanha junto com o culto evangélico, e hoje, em resposta, o Lula decretou a cultura gospel como patrimônio nacional, e quem foi orar pelo presidente Lula foi o deputado Ottoni de Paula, que hoje é um deputado de direita ex-bolsonarista, publicamente se arrependeu de um dia ter sido um pastor que apoiava o Bolsonaro e arminhas e tudo mais. Me pareceu ser uma estratégia do Lula logo depois que o Flávio se lançou de uma forma bastante abraçada aos cristãos. Como é que tu vê esta questão, Tony? Esta vai ser uma questão ainda nas próximas eleições, do teu ponto de vista, a questão com os evangélicos? Veja, a religião, a gente queira ou não, a religião, desde que eu me conheço por gente, sabe? Meu pai era uma pessoa que gostava muito de política, e ele se relacionava muito bem com a igreja. Naquela época era a igreja católica, que era muito forte, né? E eu, desde aquela época, eu me lembro que quem não recebesse na cidade a bênção da candidatura dele, do bispo da cidade, era inviável. Era inviável, entendeu? Eles falavam o quê? Eles falavam na missa, eles falavam nas escolas, eles falavam isso e tal. Só que a religião católica, ela foi engolida pelos evangélicos. Os evangélicos são, sabe, os católicos são mais comedidos, tal. Os evangélicos não, eles pregam em tudo quanto que é lugar, nas igrejas, eles fazem isso aqui, se metem em política, sabe, tem um grupo, né, tem uma bancada de evangélicos, enorme na Câmara, entendeu? Então, veja, eles se organizaram para participar da política, e a gente vê, quando eles escolhem os deputados deles, senadores que eles querem eleger, eles concentram naquelas pessoas, eles elegem aquelas pessoas, entendeu? Então, não é igual a bancada da bala, que é cada um por si, né? a do agro, que é cada um, que eles se reúnem, tem a bancada deles, mas não, dos evangélicos, eles escolhem. Quando eu fui deputado, cada igreja, tinha 3 igrejas, eles elegeram um de cada igreja, foram deputados comigo. Então, eles me falavam como que era. Então, eles ficavam um mandato, no máximo 2, abria espaço para os outros. Entendeu? E isso agora que o Lula sente como que é, porque o Bolsonaro se pegou muito nisso dos evangélicos, se pegou nisso aí, o Lula tem que fazer alguma maneira para pelo menos se equilibrar aí com o Flávio, com qualquer coisa assim, né? Até porque tudo que o Lula queria na vida é que o Flávio continuasse a candidatura dele, entendeu? Eu também, seria ótimo, porque aí eles queriam todos fora, aí, porque perderiam. Agora, tem que ver como o sistema vai reagir a isso. A reação do Lula, eu acho correta, né? Tem de um lado, tem que fazer do outro, tem que fazer do um, tem que fazer do outro, né? Para ter paridade de armas. Mas que é importante, muito importante numa eleição, né? Você já viu alguém falar numa eleição que é ateu? Eu nunca vi.
Não, declaradamente não. Não, mas ninguém, que é o Fernando Henrique Cardoso, todo mundo sabia que ele era ateu. Né? Quando perguntavam para ele saía para lá, subia a serra, descia, claro. tal, mas jamais, isso não se permite. Alguém que vai disputar cargo majoritário falar que é ateu, esqueça, entendeu?